tarde, uma boa tarde a todos os ouvintes que estão conectados, nos assistindo hoje, nessa tarde, em Guarulhos, na TV Mundo Maior e na rede Boa Nova de Rádio. Estamos no programa Um Novo Olhar e hoje, com a minha presença, Alexandra Grassini, que sou coach e psicopedagoga do Instituto Evoluir, e com o nosso convidado, Marco Baltazar, que também é coaching da parceria do Unifeal com o Instituto Evoluir. Como que você está, Marco? Olá, Lê, olá a todos. Tô bem contente de estar aqui de volta. Hoje nós estamos sem a presença do nosso anfitrião, Cláudio, que está nas merecidas férias, né? Isso. Enfim, mas é sempre bom estar de volta aqui para bater mais um papo, trocar algumas ideias, fazer algumas reflexões. Ainda mais com o tema de hoje, que é um tema super desafiador e super legal de se conversar, né? Verdade, obrigada. Então, um beijo a todos que estão nos ouvindo. E hoje o nosso tema é relacionamentos. Então, hoje foi escolhido esse tema porque é um tema bastante amplo e é um tema que, como as pessoas, no coaching é bastante recorrente, porque geralmente, né, Marco, as pessoas acham que o coaching trata apenas de questões profissionais, mas muitas pessoas têm procurado também o coaching para questões de relacionamentos. E o que significa um relacionamento? Significa uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem. Então, a gente estava conversando antes, né, Marco, sobre essa questão dos relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles também são, como eu diria, flutuantes na nossa vida, porque tem alguns que permanecem durante a vida toda, que são os relacionamentos familiares, mas tem alguns relacionamentos que são importantes também para a gente, mas que tem um tempo de passagem pela nossa vida, que são, por exemplo, amigos de faculdade ou amigos de trabalho, que alguns a gente mantém contato quando termina um curso ou termina ou muda de emprego, mas que também continuam fazendo parte da nossa vida. E hoje a gente vinha também conversando o que é importante para se ter um bom relacionamento, né, Marco? E você, o que você acha que é importante para um bom relacionamento? Olha, acho que tem uma questão primeiro de maturidade. Você estava falando da questão dos relacionamentos de época de faculdade, da época da... Eu lembrei dos meus amigos de escola. Eu tenho muito pouco relacionamento com o pessoal da época da minha faculdade, mas eu tenho um relacionamento hoje super próximo com amigos de escola que eu conheci na 6ª série ainda, ou seja, alguns anos atrás, não precisa me entrar nesses detalhes. Vamos detalhar. Exato, mas eu tenho um relacionamento super bom, nós estamos sempre juntos, sempre se falando, sempre passando finais de ano junto são 7, 8 famílias juntas, então assim, é uma questão que, e foi cada vez, conforme a gente foi envelhecendo, foi amadurecendo, essa qualidade de relação foi amadurecendo também a relação, né? Eu acho que o próprio relacionamento, ele tem uma jornada de amadurecimento, né? Quando a gente conhece uma pessoa, é um tipo de relacionamento e a gente vai construindo ele ao longo dessa jornada, né? E para mim o relacionamento, a gente estava discutindo isso mais cedo, ele tem algumas competências, né? Que ajudam a gente a construir um bom relacionamento, que é onde eu acho que o coaching tem o maior potencial de ajudar essas pessoas a desenvolver essas competências na área do relacionamento, né? Que tem a ver um pouco com confiança, né? Tem a ver um pouco com a questão de ter harmonia, né? Tem a questão do respeito, né? Da gente respeitar um ao outro e da empatia, né? Como é que a gente se coloca no lugar do outro, entende o outro, respeita, né? Cria uma harmonia na conversa, a questão da comunicação, a gente estava falando um pouco da comunicação não violenta mais cedo também, como é que a gente cria um espaço de falar o que a gente pensa sem ser muito agressivo, para que a gente possa ser escutado e possa construir a partir disso e não destruir, né? Porque muitas vezes a forma como a gente coloca, a gente acaba destruindo aquela conversa e aquela relação. Então tem todos esses 4 pontos que para mim são principais. Eu acho que são super legais, que o coach a gente consegue trabalhar de uma forma bem produtiva com os coaches que vêm até a gente, né? É verdade. A gente vinha conversando hoje, no caminho para cá, na verdade, e a comunicação não violenta é um modo de se comunicar que apoia muito no desenvolvimento dos relacionamentos saudáveis. Então, sábado eu estava num workshop e nós trabalhamos justamente essa questão dos conflitos, por exemplo, que relacionamentos, às vezes, aparecem conflitos.
Então, quando há uma questão de conflito num relacionamento, é importante observar quais são os sentimentos que estão envolvidos. Então, por exemplo, trazendo para a questão prática, né? Teve uma pessoa que ela relatou uma história. E quando você ouve a história do lado de fora, você fala, nossa, mas é uma coisa tão simples, mas que é importante. Que uma mulher, ela relatou que quando, por exemplo, o marido dela lava a louça e molha todo o chão da cozinha, que ela fica muito irritada e muito nervosa. Isso gera um conflito familiar. Então, ela começou pelo processo de autoconhecimento, numa jornada de coaching e de autoconhecimento em que ela estava, ela foi buscar por que aquilo irritava tanto ela e que gerava a situação de conflito. E aí foi interessante porque ela começou a lembrar da infância dela, Marco. E aí é interessante porque, nossa, o que tem a ver a infância com um chão de cozinha molhado, né? Mas é porque quando ela era criança, ela disse que tinha uma condição financeira, né, mais difícil. Até ela falou, tinha uma questão mais pobre, eu me sentia, né, numa questão financeira bem difícil. Então, para mim, uma casa suja e mal organizada era símbolo de pobreza. Então, hoje, para mim, é um valor muito importante que a casa esteja organizada e limpa. Então, toda vez que o marido dela vai e faz isso, bagunça tudo, ela se remete a essa lembrança. Então, é tão interessante isso, porque na comunicação não violenta, ela acabou descobrindo um caminho que é, a partir do momento em que eu entendo os sentimentos que eu tenho em relação a essa questão, como é que eu expresso para o outro as minhas necessidades? Porque eu tenho necessidades. Então, qual que é a minha necessidade? Olha, a minha necessidade é que a casa esteja arrumada e limpa para eu me sentir bem, né? Porque lá na infância tinha essa questão. E ela disse que ela também encontrou um jeito de expressar isso pro marido dela, e aí eles abriram uma conversa e a situação de conflito acabou diminuindo, porque do mesmo modo que tem todo esse sentimento e essas necessidades dela, quais são os sentimentos e as necessidades, né, Marco, que geram no outro? Quando o outro ouve, por exemplo, para com isso, né? Para de lavar a louça, você está sujando toda a cozinha, né? Não vai lavar mais. Qual que é o pensamento do outro, Fala, ok, então não lavo mais, né? Achei muito legal essa história que você contou ali, fazendo até um parênteses, me lembrou de um filme, a gente vai dar dica de filmes aqui, mas me lembrou do filme que chama Duas Vidas. Não sei se você já viu com o Bruce Willis. Já assisti, é excelente. Onde ele, no momento da vida dele, ele está com um momento super difícil da vida e ele reencontra um menino. E depois ele começa a entender que aquele menino era ele quando criança. E essa criança vem ensinar ele muitas coisas que ele precisa ter consciência e aprender para poder dar esse passo nesse momento da vida dele. E para mim tem tudo a ver com essa história que você contou e com esse aprendizado de o quanto que a gente, conhecendo o nosso menino, nossas histórias, nossa infância, a questão da história de vida, né? Tá tudo junto, misturado, não dá pra gente separar o que a gente fala em todos os programas aqui, mas ao quanto que a gente conhecer e olhar para esse menino e saber o que está por trás das nossas reações hoje são importantes na forma com que a gente se relaciona com os outros, né? A forma como a gente reage a certos comportamentos, porque você concorda? O exemplo da água no chão. Assim, ok, lavamos louça, caiu água no chão, tudo bem, vamos pegar um pano, vamos secar e vamos limpar. Mas por que gerou essa reação dessa forma? Foi super legal, porque a pessoa na história conseguiu enxergar, entender isso na infância, levou para um outro lugar, né? Evoluiu o relacionamento para um outro lugar de conversa, de comunicação e conseguiu construir em cima disso, e não causou mais um conflito, né? Ou seja, verdade. O conflito, entre aspas, ele é importante, mas a gente saber lidar com o conflito é um passo além também. É um passo além, Marco, e é muito importante, né? Até para você, ouvinte que está nos ouvindo hoje, tem chegado muita demanda, na verdade, no coaching de pessoas que chegam e falam assim, olha, não aguento mais meu trabalho, eu vou pedir demissão hoje, né? E aí quando você pergunta para a pessoa, mas qual é a questão, o que está acontecendo? Se a gente for ver, em grande parte é por questões de relacionamento. Às vezes, por exemplo, essa semana, eu tive um cliente que me mandou o WhatsApp e falou assim, não estou aguentando mais, vou pedir demissão. Aí eu escrevi, calma. Então, primeira coisa, se estiver acontecendo com você, respira, mantenha a calma. E eu perguntei para ele, mas qual é a questão? E ele relatou que
no trabalho, no ambiente de trabalho, o chefe teve um comportamento com ele que ele, porque fez uma fala em público, né, que ele achou que deveria ser particular, porque ele se sentiu exposto diante dos colegas de trabalho e tudo mais, né? E aí tem as duas partes, né? De como que as pessoas exercem, desenvolvem relacionamentos saudáveis quando são líderes de empresas, quando estão na questão de subordinados, e como que todo esse relacionamento dentro das empresas hoje se desenvolve. Tanto que as relações é um tema importante, não é, Marco, nas empresas? Não, bastante, bastante ali. O que a gente não pode esquecer que quando a gente fala de relacionamento e relações, a gente parece que a gente, de uma certa forma, a gente sabe que a gente tem coisas a se desenvolver, a aprender, né, em como lidar, e muitas vezes a gente é pouco, tem muitas pessoas que se cobram bastante, mas de uma certa forma a gente às vezes fala, não, eu errei, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, mas a gente se esquece que a pessoa do outro lado também está no mesmo processo de trabalho e evolução. Então essa pessoa ela também vai ter defeitos, também vai ter questões, o que não tira a responsabilidade dessa pessoa, e nem a nossa responsabilidade. Acho que isso é super importante a gente falar. Eu entendo por que essa pessoa está agindo dessa forma, mas isso não elimina a responsabilidade dela de estar agindo dessa forma. É um aprendizado dela. E para mim o que traz de muito importante, que para mim as relações vêm com muita riqueza, que se a gente está atento a elas, é o quanto de informação que a forma que o outro está nos tratando e a forma com que isso está nos afetando pode servir como ouro, né? Como informação valiosa para a gente pegar e lapidar e entender o que está por trás, como a própria história da água no chão, que teve a ver com a infância relacionada à pobreza, algo que ela não queria fazer mais. Então, assim, o quanto que o outro não está nos informando de coisas que a gente não enxerga na gente, né? Então, a relação, além de ter a questão ela pode ser destrutiva se não for olhada com essa amplitude, mas ela pode ser muito construtiva e muito rica se a gente está aberto sem tirar a responsabilidade de cada uma das partes, né? Todo mundo tem sua parte de responsabilidade, mas o quanto que o outro está trazendo de informação para a gente poder trabalhar. Isso é muito legal. Eu estava lembrando aqui também que quando a gente fala de relacionamentos, né? Por exemplo, no relacionamento de casal, que na visão da constelação sistêmica familiar, quando um casal, o companheiro está olhando para o outro, ele enxerga atrás todas as questões do sistema familiar da pessoa, né? Por isso que às vezes quando surge conflitos familiares e a esposa fala para o marido ou vice-versa, mas por quê? O teu primo, o seu parente, eu não sei. E aí o outro fala assim, não é assim, porque na verdade a pessoa não está conseguindo ver, ela não consegue enxergar as questões do sistema dela. Ela não consegue enxergar porque, ela está envolvida emocionalmente nesse sistema. Ela nasceu, ela foi criança, adolescente, e ela se tornou adulto dentro desse sistema. Agora, para quem está num outro olhar, está olhando numa outra perspectiva, e aí é nisso que você falou, né, Marco? Do quanto que o outro traz informações importantes para nós, para o nosso autoconhecimento. É legal. Você estava falando agora ali da questão da relação amorosa, relação afetiva, né, em casa, que é super difícil, né? A gente passa anos com uma pessoa, enfim, e teoricamente, né, na teoria tudo é muito bonito, mas assim, teoricamente são duas pessoas que têm o mesmo propósito, estão buscando criar uma família, passar uma vida juntos, enfim, já teve o período de namoro, de conversa, de se conhecer, já passou aquele período de paixão e você vai superando isso. E eu estava pensando aqui, o que é mais desafiador? Talvez um relacionamento amoroso ou um relacionamento profissional, né? Aí eu fiquei na dúvida agora, porque o relacionamento amoroso a gente passa uma vida com essa pessoa, mas por um bom momento um bom período da nossa vida, não tem muita gente que fala, nossa, eu passo mais tempo com meus amigos do trabalho do que com a minha esposa em casa. Então, assim, a gente passa muito mais tempo, hoje em dia, no nosso contexto atual, muito mais tempo dentro do trabalho com as pessoas com que a gente tem relações profissionais do que em casa com uma pessoa que você está com seu companheiro ou sua companheira, enfim. E os desafios são muito maiores, porque imagina, você num relacionamento amoroso você tem, teoricamente, de novo, propósitos alinhados. Agora você imagina numa empresa onde cada um tem
um olhar diferente, existem dinâmicas de poder, existem valores que às vezes são compartilhados, às vezes não são compartilhados. Enfim, como é que você lidar com tudo isso no dia a dia, onde cada um tenta puxar para um lado, enfim, muitas vezes a coisa não está coerente ou alinhada da forma que deveria estar. Então, assim, agora eu fiquei na dúvida, qual dos dois, que eu acho que, de uma certa forma, os relacionamentos em si, de uma forma geral, são bastante desafiadores. São bastantes, eu concordo, e boa reflexão, porque a gente fica pensando, né? A gente passa e a gente vai criando uma intimidade maior na questão do relacionamento afetivo, só que aí também que você passa uma vida inteira, mas também é desafiador. E se você buscar um novo olhar e quiser trabalhar, entender um pouco melhor a sua história de vida, acesse o site www.unifiel.com.br e você lá vai conseguir conhecer um pouco mais sobre a parceria de coaching da Unifiel com o Instituto Evoluir. Tem vários coaches cadastrados, eu sou uma, o Marco é outro, e tem vários outros com especialidades diferentes. Busca lá, ver se tem um que te atrai. Lembrando que a primeira sessão você pode agendar e experimentar, que é chamada, né, de sessão experimental, é gratuita. A gente está te aguardando lá. E também agora eu gostaria de dar o recadinho do 17º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai acontecer no dia 13 de abril, com o tema Cura e Libertação com Cristo Consolador, com as participações de Severino Celestino, José Medrado, José Carlos De Luca, Ercília Zilli, João Lourenço, Eliana dos Santos e Adão Donato. Vai ser um dia bem especial. E esse evento acontecerá das 10 às 18 horas no espaço Prisma Eventos, localizado na Avenida João Cavalari, na Ponte Grande, em Guarulhos. Ligue para 11 2458 3214 ou acesse mundomaior.com.br. Adquira já o seu ingresso. Muito bom. E a gente está conversando aqui sobre relacionamentos e tem um antropólogo que chama Gary Chapman, que ele identificou e apontou 5 linguagens básicas pelo qual o amor é expressado. E tem um livro que a gente gostaria de indicar que chama As 5 Linguagens do Amor, que é bem interessante. E lá ele diz que como que o amor é compreendido e expressado. Então, por palavras de afirmação, por gestos, por toque físico e por tempo. Qualidade de tempo. Quando o Marco traz a questão, né, das pessoas hoje falarem às vezes assim, puxa, eu passo mais tempo no meu trabalho até do que com a minha família, né? Como é que a gente sustenta, equilibra as nossas várias partes de profissional, pessoal, que a qualidade do tempo aqui, né, segundo a visão do Gary Chapman, também é uma forma de expressão de amor. Verdade, é verdade. E você falando para mim, isso tem até a ver com alguns combinados que eu já fiz principalmente com a minha esposa, né? Onde a gente combinou que a gente também tem um dia atribulado, ela tem um dia corrido no trabalho dela, a gente fica pouco tempo junto, como a gente acabou de falar, mas os combinados, assim, que a gente tenha pouco tempo junto, mas esse tempo que a gente tiver que tenha qualidade. Que a gente esteja presente, esteja ali um para o outro, né? Então, assim, às vezes é muito mais importante que a quantidade é a qualidade do tempo que a gente está presente, né? Até porque não dá para passar, não dá para a gente dedicar metade do nosso tempo para ficar só na relação. A gente tem coisas, né? A relação é uma parte a relação afetiva é parte da nossa vida, né? Ela tem que estar equilibrada com todo o resto. Eu achei super legal, você trouxe esse livro aqui, eu lembrei que a minha esposa me deu esse livro de presente. Eu estou pensando agora, acho que ela me deu uma indireta aqui. Preciso ler esse livro com mais cuidado. Ele acabou de refletir isso ao vivo aqui, não é, Marco? Exato, eu vou ler agora ele com mais cuidado. Então, observa. É interessante aqui que está surgindo uma pergunta, né, da questão de a gente pode mudar o outro no relacionamento, Marco? O que você acha? Nós já falamos isso aqui alguns programas atrás, já né? falamos, é verdade. A gente não consegue mudar ninguém, né? O máximo que a gente consegue fazer, falando de mudança, o máximo que a gente consegue fazer com relação ao outro é criar contextos para que ele se mude. Ou para que essa pessoa comece a ter insights que podem ajudar numa possível transformações ou alguns, enfim, mas mudar outra pessoa não dá. Se a pessoa não quer mudar, a gente
a gente não consegue. E com relação a gente, como a gente falou, as relações nos informam. Se a gente tiver essa iniciativa, essa vontade e colocar em ação, vontade sem ação não é nada. Se a gente tiver essa vontade de colocar em ação, a gente consegue pegar essas informações que vêm dos outros, que vêm dos relacionamentos no dia a dia, e trazer para dentro da gente e aí sim transformar. E aí, se a gente tiver dificuldade, a gente vai procurar um profissional adequado, um coaching, ou dependendo da questão, um psicólogo, o que for mais adequado para ajudar a gente, dependendo do tema, da dificuldade, do desafio que surgir. Verdade. Então, a gente só consegue transformar aqui dentro. Eu concordo. A nossa máquina de transformação está aqui. Eu estou até lembrando que teve uma pessoa essa semana que me falou que ela se deu conta em dado momento da vida dela, né, na relação com o marido, o quanto que ela percebeu que o marido estava insatisfeito profissionalmente e muitas vezes quando chegava em casa eles acabavam discutindo porque ele culpava ela de uma coisa ou de outra, né? E aí ela foi buscar autoconhecimento e conforme ela foi se conhecendo, ela também começou a perceber que o quanto que ela permitia, né, que tudo isso acontecesse. E aí ela mudou a fala. Então, quando ela percebia que o marido chegava muito nervoso, ela já sinalizava, olha, estou percebendo que você não está bem, que você está irritado. Então, acho que você deveria ter um tempo com você, vai descansar um pouco, depois a gente conversa. Então, sempre depende, tem uma frase que é bem clássica, né, mas que diz que nós somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. E isso é verdade, porque é como que eu coloco um limite, às vezes, no relacionamento, no meu limite de tempo. E é interessante essa questão da convivência, quando a gente estava em Arautos do Espiritismo, e surgiram algumas dúvidas também, como o medo de se relacionar, a tolerância, a estado de presença e o automático, né? Às vezes você chega em casa tão correndo, principalmente nós mulheres, né? Que chegamos em casa, depois de um dia de trabalho, não temos nada para fazer. E aí a gente olha, além de dar conta de tudo que está acontecendo, do dia a dia, você olha no WhatsApp, tem 1000 mensagens de trabalho, né? De reuniões surgindo, tudo, aí você fala, nossa, mas eu tenho que resolver isso aqui também. Então, é muito interessante, né? Porque eu tenho um filho de 15 anos, às vezes ele me sinaliza. Ele começa a contar alguma coisa, e se ele percebe que eu estou distraída, que eu não estou, como foi questionado ontem, né? O quanto que é importante o estado de presença, né? Então, qual que é o meu estado de presença? Então, agora a gente está aqui, né? Eu, Marco, a Thaís, que está ali trabalhando nos bastidores, está todo mundo bem presente, bem atento com o que está acontecendo aqui no programa. Então, mas é interessante porque essa sinalização, quando ele percebe, ele fala assim, olha para mim. Porque ele percebe que eu estou aqui envolvida em 1000 coisas, ou com o jantar, ou com o WhatsApp, e ele fala, você não está ouvindo e eu não vou contar de novo. Então... é muito interessante. É um desafio. Essa coisa do automático é muito engraçada, né, Lia? A gente já falou isso também. É assim, o ser humano, fisiologicamente, a gente foi desenvolvido para transformar o máximo de questões, colocar no modo automático, que é uma questão de sobrevivência, uma questão de economizar energia, né? Economizar energia do próprio corpo, do cérebro. Isso, então, quanto menos energia o cérebro utiliza, mais fácil da gente sobreviver, mais tempo a gente vive sem comida, sem precisar de uma fonte de energia externa. Então, é um processo de defesa do nosso corpo, mas, ao mesmo tempo, o quanto que isso nos atrapalha, né? A própria história da água, de novo, da louça no chão. Né? Assim, quando a gente chega no automático e ativa essa lembrança da infância de forma inconsciente, que era no início, o quanto que isso não causa esse impacto dessa forma de se relacionar de uma forma não muito saudável e acaba gerando conflito não saudável também. Então, assim, o quanto que o fato da gente conseguir... O automático, ele é bom, ele tem um lado bom, mas se a gente só fica fazendo coisas no automático, ele começa a surgir questões negativas. E o estado de presença também, se a gente só quer estar presente 100% do tempo, né, aquela história, vou meditar 100% do tempo, também tem um lado negativo, mas também estar presente tem um lado positivo. Então, os dois, eles são polaridades que eles têm que estar, a gente tem que estar dançando entre os dois. Quando que é importante a gente estar no automático, quando que é importante a gente estar presente, né? Para mim é muito mais importante a gente estar... Assim, e não dá para criar uma regra, né? Acho que é muito da gente equilibrar, porque é importante ter momentos sozinhos que a gente está presente com a gente, ou momentos sozinhos que a gente está fazendo as coisas no automático e vice-versa. Quando a gente está com as pessoas, é importante a gente estar presente com as pessoas, mas às vezes você está no meio de grupos e fazer coisas de forma automática
isso ajuda também, né? Então, como é que a gente dança com isso? Como é que a gente entende esse momento? É um aprendizado, né? É um É um aprendizado. aprendizado. Eu estava lembrando também que todo tipo de relacionamento, o que, que envolve os relacionamentos, né? Então, convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente também estava conversando hoje antes de vir para cá, na preparação do programa, né, Marco? Assim, que existem vários níveis e vários tipos de relações, né? E a primeira relação é da gente com a gente mesmo. Então, quando o Marco traz essa questão, né, que às vezes como é que eu me relaciono no grupo, essa questão até do automatismo que às vezes acontece, mas assim, então a primeira questão é qual que é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, aí qual que é o relacionamento que eu tenho com o outro, e aí depois se estende ao mundo, à natureza. Então, por exemplo, o trabalho voluntário para mim é importante, né? Um trabalho voluntário, estar doando um tempo da minha semana para um trabalho em que vai, de alguma forma, beneficiar e ajudar as pessoas, é um valor. Então, esse também é um relacionamento com o mundo, com a sociedade, né? Então, a gente tem vários tipos de relacionamento. E nesse de como eu me trato, é muito importante. Por isso que e nessa questão, coach, que eu sinto que o coach ajuda bastante, porque é quando a pessoa começa a se olhar. Então, a pessoa chega com um monte de questões, às vezes, não é, Marco, na sessão de coach, ou às vezes um fim de um relacionamento, Sim. um desemprego. E a primeira pergunta Fim do relacionamento com a empresa, né? Fim de relacionamento com a empresa. Com a empresa, né? Com a empresa. Os relacionamentos não necessariamente são somente amorosos, né? Isso. Relacionamentos, a gente brigou com um amigo, né? Ou a amiga brigou com a amiga, ou essa pessoa se mudou para o exterior e se distanciou, enfim, ficou... Tem N motivos que podem estar gerando impacto, né? E eu acho super legal que você trouxe a questão do... Para mim, é um ponto super importante essa questão do nosso relacionamento com a gente mesmo, né? Da gente se relacionar com nós mesmos, né? E isso é uma dificuldade enorme, né? Eu estava lembrando um pouco do que a gente falou também mais cedo, da questão do celular, das pessoas hoje com a questão da facilidade da internet, de estarem conectadas, de estarem sempre ali olhando o celular. E assim, por um lado, refletindo, a gente falou um pouco, eu comecei a pensar, por um lado tem a questão das pessoas que têm medo de se expor, de colocar sua imagem, e a internet ela é uma barreira, é um filtro, onde ela consegue ser outro personagem. Né? Onde ela esconde as vulnerabilidades, etc. Mas, por outro lado, também, assim, quando a gente fala da gente se relacionar com nós mesmos, assim, o quanto que, no momento que você está sozinho, a gente não usa o celular e essa forma de se conectar com os outros como fuga, para não estar olhando porque a gente não quer olhar. Né? Então, o quanto que o celular, ao mesmo tempo, não é uma forma de nos proteger, de estar se demonstrando, apesar que a maioria das pessoas hoje escancarem as coisas da própria família na internet, e tá tudo bem. Né? Acho que é uma escolha de cada um, mas ao mesmo tempo umas pessoas elas usam como uma barreira, um filtro, mas o quanto que as pessoas também não estão usando isso de forma inconsciente, claro, né? A maioria das coisas a gente faz de forma automática ou inconsciente, para poder não olhar para si, né? Para não olhar para as suas limitações, para os seus defeitos, para aquilo que a gente tem que transformar aqui dentro, né? A gente, às vezes, escolhe muita informação do outro, recebe feedbacks, né? Escuta informações do outro com feedbacks, com coisas que a gente pode melhorar e precisa olhar e precisa trabalhar, desenvolver. E muitas vezes com a ajuda de profissionais, na maioria das vezes, eu diria. Né? Eu diria que a gente tem muita dificuldade, a gente sabe o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que transformar, a gente não sabe é como. E aí é onde entra a ajuda de alguém de fora. Né? E nesse momento é muito importante também o olhar de perceber como que a gente permite que os outros nos tratem. Tem uma frase bem legal que você tinha citado antes, quando a gente estava vindo para cá. Sim, para mim tem muito a ver com assim, a gente é tratado da forma com que a gente nos trata, né? Então os outros nos tratam da forma que a gente permite que eles nos tratem, né? Então tem muito a ver com a permissão que a gente dá. Né? Verdade. É verdade, eu estava até, como a gente sempre cita vários filmes, né? Eu estava lembrando de um filme que chama Chocolate, que é de 2000, talvez
algumas pessoas já tenham assistido, mas que é muito interessante a história, porque mostra a história de uma moça que ela chega numa cidade com a filha, e na época da Quaresma ou da Páscoa, aí tinha a questão do jejum. E ela abre uma loja de chocolate bem nessa época. E como que a comunidade toda se mobiliza, é uma cidade bem pequenininha, né? E ela tinha todo um jeito diferente, moderno, de se vestir, de se comunicar e de viver e de enxergar a vida. E é muito interessante como ela se estabelecer nesse lugar, nessa cidade, acaba afetando todo o relacionamento dela com ela mesma, dela com a filha e ela com a comunidade e a comunidade com ela, porque ocorre toda uma história de transformação, né? E é interessante até de falar disso, porque da relação com a filha, porque ontem até surgiu uma pergunta lá no Arautos do Espiritismo, que a pessoa falou assim, olha, meu filho é muito quieto, né? Tem 13 anos e é quieto. Isso é bom ou é ruim? Né? Um adolescente de 13 anos que é quieto, né? Como eu sou psicopedagoga também, trabalhei 10 anos dentro de escolas, sempre que eu tinha vários tipos diferentes de personalidade, de comportamentos dentro da sala de aula, né? Mas, às vezes, aquele que eu observava que ficava muito quietinho, que chegava, sabe aquele que é meio invisível? Acho que todo mundo já foi num curso, porque, não é? Às vezes a gente vai num curso, aí tem uma pessoa que se destaca. E aí você pode encontrar a pessoa na rua, na esquina, você vai lembrar, fala, nossa, a pessoa estava no curso comigo. E tem aquela que é meio invisível. Você fala, nossa, essa pessoa estava na minha turma de faculdade, por exemplo, ou trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei, né? Como assim? Então, eu sempre observava, e foi o que eu respondi, que o introvertido, ele não é bom nem ruim, não se trata disso, né? Pode ser um jeito. É o tipo, né? É o tipo, no caso da adolescência, que passa por muitas mudanças, né, Marco? A gente que já foi adolescente, né? Tá, isso foi ontem, né? Que a gente era adolescente, Acabamos que a gente tinha 13 anos, mas assim, faz pouquinho tempo. Mas assim, o quanto que é difícil também esse processo de transformação, que você não é mais criança, você não é adulto. Hoje tem muito a questão da pressão de Enem, vestibulares, profissão. Então, eu ouço que tem um discurso muito não julgando nem criticando, apenas fazendo uma observação do cenário que acontece hoje na educação, que é quando o adolescente chega já lá no 9º ano do ensino fundamental, no 8º, começa aquela questão, né? Olha, tem o Enem, tem o vestibular, o que você quer, no que você vai prestar vestibular? Né? E tem um olhar muito pequeno ainda na questão que a gente já falou aqui num programa também, do desenvolvimento da inteligência emocional. Então, qual é o apoio que é dado, na verdade, a esse jovem, a esse adolescente, para ele entender do que ele gosta, qual é realmente a faculdade que ele quer prestar? Então, isso também é muito importante, né, Marco? Você é pai também, então acho que é um olhar minucioso que a gente tem que ter sobre os jovens hoje, né? Também. Eu sou pai de 2 jovens, né? 14, 15 anos praticamente. Já no início da juventude, então, assim, é um olhar. Aí eu vou falar de uma forma pessoal, eu tenho uma postura de dar tempo para eles. Eu acho que esse contexto atual, ele é cruel, né? Com os jovens, essa questão de exigir com que os jovens tenham que tomar uma decisão importante para o resto da vida, num período que eles ainda não estão maduros o suficiente. E eu falo isso por experiência própria. Eu passei muitos anos trabalhando, minha formação inicial é engenharia, eu passei muitos anos trabalhando na área de engenharia e, assim, era um conflito ano após ano, enfim, tanto que há poucos anos atrás eu fiz a transição de carreira e mudei. Vim trabalhar agora com desenvolvimento de organizações, desenvolvimento de pessoas, coaching, então mudei minha vida, saí de exatas para humanas, assim, não foi de uma hora para outra, eu precisei de alguns bons anos de terapia e de autoconhecimento para poder entender isso e concretizar isso e botar em ação, né? Mas assim, eu fico pensando, nossa, como é cruel o sistema que tem hoje que os jovens têm que decidir algo para o resto da vida, da noite para o dia, e não é assim. Não é assim. Muitas vezes, acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu olhar. Sim, tem jovens que já sabem o que querem e têm certeza do que querem e seguem e são felizes com escolhas já desde cedo, ok. Mas assim, são grupos, né? São
são alguns jovens, outros não têm tanta velocidade. Outros precisam um pouco mais de tempo, outros precisam experimentar, precisam conhecer, enfim. E a gente tem que saber como lidar com isso, né? No caso dos meus 2 filhos, um tem muito mais clareza, o outro ainda está tranquilo, não tem pressa e está tudo bem. E está tudo certo, E está né? tudo certo. Tá Que tudo bom. certo. E interessante você ter falado essa história, porque a Cris de Barueri, São Paulo, está dizendo que foi atleta durante muitos anos e quando chegou um certo momento teve que parar por conta da idade, que não permitia que ela fosse tão eficiente no esporte. Então, ela resolveu parar e foi trabalhar numa outra área, totalmente diferente do esporte, porque gostava de ser atleta e não queria ser técnica. Quando parou, ela ficou muito deprimida porque não conseguia se relacionar com a nova vida fora do esporte, não sabia o que fazer. Começou a forçar para ainda competir e acabou se machucando fisicamente, e isso fez com que ela ficasse com um sentimento de frustração. Ela está dizendo que foi muito difícil, né? E aí a dúvida dela, ela disse agora, que agora ela está melhor, mas como que ela se liberta dessa frustração, né? E aí o que eu vejo da experiência que o Marco acabou de contar, até da minha mesmo, que eu já disse que eu já passei por 3 transições de carreira aqui, do comércio exterior para a área da educação e depois agora na área de desenvolvimento, como coaching, consultora, psicopedagoga também. Esse sentimento, como vencer ou transformar esse sentimento de frustração, né? A primeira coisa é você olhar como você está hoje, né? Então, mapear, tá, ok, como que eu estou no momento presente? O que que eu estou fazendo? O que que eu estou trabalhando? Ok, então eu dependo desse trabalho para um resultado financeiro, para sustentar a minha vida financeira. Mapeando esse momento presente, aí sim, qual é o processo que é feito? Aqui eu estou colocando sobre uma ótica do coaching, da jornada de coaching. Olhar para o passado, olhar para a história de vida, entender como foi a sua história de vida, o que trouxe essa paixão pelo esporte. E aí sim, começar a estabelecer um plano futuro, né? Começar a olhar falar assim, ok, então, nesse momento presente, eu preciso ficar mais um tempo nesse trabalho, como que eu faço uma transição de carreira, e olhar na área do esporte aqui se teria alguma... Eu entendo que você disse que o que te deixava feliz era ser atleta, mas como de alguma forma você poderia contribuir com essa área numa outra atividade, né? Que talvez não fosse técnico, mas qual outras possibilidades, quais outras perspectivas que teriam aí para te aproximar desse campo que você tanto ama, não é, Marco? Isso é bem legal, você estava falando, tô lembrando aqui, né? Eu falei dos meus amigos de infância e alguns deles, a gente sempre foi apaixonado por futebol, né? E esse dilema que ela está passando agora é o dilema da maioria de todos os atletas, eu diria. Não diria que da maioria, eu diria de todos os atletas quando terminam a carreira, né? Porque a questão do esporte, principalmente o esporte de alto desempenho, né? Que é o esporte de competição, nosso limite de tempo é curto, né? Ali para os 30, para aquelas pessoas que são acima da média, no máximo chegam aos 40 anos ali e olhe lá, né? E depois o que a gente faz o resto da nossa vida? Né? Então, assim, muitos desses amigos, nenhum se tornou profissional no esporte, apesar de a gente gostar muito, mas eles encontraram áreas onde eles conseguiam contribuir para o esporte. Um foi fazer psicologia, hoje é psicólogo dentro de clubes de futebol. Um outro entrou para a parte mais de gestão e trabalha com a questão de gestão do esporte, então ligada ao esporte, como é que se faz uma gestão de um clube, então tá coordenando cursos de gestão em clubes. Então, assim, outro foi trabalhar, é presidente de um clube de futebol, né, de um clube de futebol no Brasil. Enfim, então eles conseguiram contribuir para o esporte de uma outra maneira e até como exemplos de outros, não necessariamente precisa ser técnico, né? Eu já entendi que ela não quer ser técnica e está tudo certo. Tá tudo né? certo. Mas como é que ela consegue achar algo onde ela seja boa fazendo, além do esporte, que com certeza tem, né? Ela tem competências que ajudam ela a fazer um trabalho que a gente chama, que hoje é mais administrativo dentro daquela área do esporte, e está convivendo no meio do esporte, está ali, está participando, está levando a experiência dela, que ela teve nesses anos todos, para novos, não como técnico, mas como essa pessoa, mas está levando essa experiência para esses novos jovens e ao mesmo tempo trabalhando, né? Tem um monte de jogador que vira comentarista, que vira, enfim, N funções, que vira
vai para clubes para fazer parte de gestão, de marketing, de direção técnica, enfim. Aí de novo, aí vai muito, aí é uma nova fase de uma nova escolha. Ela fez uma escolha lá atrás de entrar para o esporte, agora é uma nova fase, é um novo vestibular da vida dela, né? Sem ser cruel consigo mesmo. A gente falou para não ser cruel com os jovens, também não seja cruel consigo, se dê um tempo, reflita, procure ajuda se necessário, né? E tome uma nova decisão. É um novo ciclo agora, né? Muito bom, é um novo ciclo. E Cris de Barueri, se você quiser falar um pouquinho mais sobre a sua questão da frustração, você pode sim acessar lá o site www.unifel.com.br e agendar uma sessão experimental que é gratuita comigo, com o Marco ou com algum outro consultor, algum outro coaching que você se sentir afinizada para estar conversando um pouquinho mais sobre essas questões, tá bom? Um beijo. E aí a gente vai seguindo, né? E tem mais alguns filmes aí também, né, Marco, que a gente separou, né? Tem mais tá alguns. passando. Eu anotei mais um ou dois aqui, ali que a gente estava conversando, e você falando, eles vieram de novamente. Um deles tem a ver com a questão de como é que você falou da comunicação, que é um dos elementos importantes na relação, que está presente, né? Que é a convivência, a comunicação. Assim, tem um filme que chama O Milagre de Annie Sullivan, que é um filme super legal, super bonito. É um filme sobre uma criança que nasce surda, muda e cega ao mesmo tempo. E ninguém consegue ajudar a desenvolver essa criança, a trabalhar essa criança. Passam inúmeras cuidadoras, até que chega essa cuidadora, que chama Annie Sullivan, e começa a criar essa relação e começa a ensinar através de uma forma de uma comunicação diferente com essa criança. Se constrói uma relação super bonita a partir daí. Se eu não me engano, é uma história real, né? E tem outro filme também que eu acho super legal, que aí já é um pouco mais pesada, mas também tem a ver com a gente olhar uma outra parte nossa que não está presente, que é o Clube da Luta, né? Que durante o filme, o personagem principal, ele conhece um outro rapaz e no final você entende que esse outro rapaz é uma outra parte desse mesmo personagem que não vinha à tona e de repente apareceu na vida dele ali. Muito interessante. E também surgiu uma pergunta aqui de Tânia, de Rio Grande da Serra, que é como lidar com relacionamentos abusivos quando vem do pai idoso, né? Então, como é que a gente tem muito essa questão quando o filho, a vida toma o curso natural da vida, né? Que aí ele acaba... dá tempo de falar um pouquinho ainda? Estou recebendo aqui o sinal que está acabando, não vai dar. Eu vou guardar essa pergunta, no próximo programa a gente responde, tá? E aí a gente vai finalizando, né, Marco? Passou rápido, como sempre. Isso aí, voou o tempo, né? Voou o tempo. É bom quando a gente se relaciona com leveza, como passa o tempo rápido, né? Muito bom, obrigada por estar aqui junto mais uma vez. Um beijo grande para o Cláudio Palermo, para Delmar Gonzalez. E semana que vem estaremos juntos novamente aqui ao vivo às 16 horas na TV Mundo Maior. Um beijo a todos.